Bom, então, para entender o processo de retificação em nosso circuito de comparação de água, temos que adicionar mais um elemento. E muitos de vocês certamente sabem, uma válvula de retenção. Ou uma válvula anti-retorno. Certamente muitos que estudam através desses vídeos sabem o que é uma válvula anti-retorno. Para quem não a conhece, vou desenhá-la e tentar explicá-la da melhor maneira possível. Imagine que temos um componente em uma tubulação de água que possui esta forma internamente. O que está acontecendo aqui? Se injetarmos água por este lado, a água poderá passar porque tem locais por onde passar. Porém, se injetarmos água do outro lado, ela não conseguirá passar porque o plug ou núcleo interno será colocado aqui e impedirá a passagem de água. Então, uma válvula de retenção permite a passagem de água em uma direção e impede a passagem na direção oposta. Isso representa um componente que temos na eletricidade e produz o mesmo efeito, e é o diodo. Para que você possa ver como é um diodo, vou mostrar a você. É um componente que vemos claramente uma faixa cinza de um lado e o outro lado é mais largo e preto, com um número que indica as diferentes características do diodo. Mas, bem, há uma diferença de um lado e do outro. Então, esses diodos com os elétrons serão exatamente isso. Aqui podemos ver como eles se parecem. O que vou fazer agora é desenhá-los aqui para que possamos vê-los em comparação com nossa válvula de retenção. Isso seria um diodo, com um lado que tem a faixa mais fina permitindo a passagem de elétrons e o outro lado não permite a passagem de elétrons. Seu símbolo é representado desta forma para poder entendê-lo, levando também aos símbolos. Um diodo produz este efeito, ele permite que os elétrons passem de um lado e não permite que eles passem do outro lado. Este é o elemento necessário para converter corrente alternada em corrente contínua, produzindo a retificação que procuramos e necessitamos em toda placa eletrônica. Os diodos possuem características diferentes, como a tensão que suporte, que é a voltagem dos elétrons. Outra característica é a amperagem que eles suportam, quantidade de elétrons que podem passar antes de quebrar, e a velocidade de abertura e fechamento dessa válvula de retenção, pois ela tem um limite de velocidade. Vamos falar sobre isso ao longo do treinamento, mas primeiro vamos entender como funciona um diodo. Se você quiser investigar um pouco mais sobre como esses componentes funcionam internamente, claro que eles não têm um componente móvel como uma válvula de retenção, na verdade são componentes que estão alterados, vou deixar aqui para você procurar mais tarde. Não é um tema prático que você vai precisar, por isso não está explicado aqui, mas igualmente, para quem gosta de pesquisar, pode pesquisar na internet ou na Wikipédia, que é uma página boa e muito confiável dentro de tudo. Você pode pesquisar sobre a contaminação de silício e germânio. Você pode pesquisar na internet para descobrir como os diodos funcionam internamente no nível atômico. Bem, isso é com você. Deixe-os como lição de casa, se desejar. Vou mostrar na prática como funcionam esses diodos. Sempre teremos esses componentes localizados nessa posição. Mais um detalhe a ter em conta é que deste lado temos o cátodo e deste lado temos o ânodo.
Para que saibam como se chama cada lado do diodo, se injetarmos elétrons através do cátodo, os elétrons passam. Se injetarmos elétrons através do ânodo, os elétrons não passam. É isso que vamos fazer para testar seu correto funcionamento. Vou rodar isso. Vamos acender as luzes e fazer a medição. Se colocarmos nosso multímetro na posição do diodo, você encontrará aqui o símbolo de um diodo. Esta é a posição que nos permitirá fazer essa medição. Reparem que estes multímetros, em cada uma das posições, têm várias funções. Por exemplo, esta posição tem 4 funções diferentes. Quando a colocamos é a função branca, vou explicar como funciona porque é ela que vou recomendar. Este multímetro da marca Unitec é uma marca muito boa, se quisermos ir para as funções restantes. Mais tarde analisaremos uma a uma. Por enquanto apenas diodo, temos que pressionar a tecla azul, então apertamos. Aí vemos que mudamos para a função de diodos. E preste atenção a este detalhe, os dados que nos marcarão na tela agora produzirão um resultado em tensão, ou seja, em volts. O multímetro medirá a queda de tensão produzida pela função interna do diodo e, assim, verificaremos seu funcionamento e seu estado. Sempre antes de usar um multímetro, é importante certificar-se de que ele está em boas condições tocando nas duas pontas. Ok, o que fazemos agora? Vamos deixar os elétrons passarem em uma direção e na outra. Os elétrons sempre vêm do lado negativo, ou seja, do multímetro comum, e o outro lado, o vermelho, é o positivo que vai receber os elétrons. Vamos polarizá-lo de tal forma que os elétrons passem. A queda de tensão que obtemos é de 0,597 ou 0,6 V. Esta queda de tensão é correta para um destes dois diodos. Produzem uma queda de tensão de 0,6 volts devido à sua composição interna, ou seja, ao seu modo de funcionamento. Se invertermos estes cabos, deverá aparecer ROL. Isso nos diz que os elétrons não estão passando de um lado para o outro, e é isso que procuramos em um diodo. Então este diodo está em boas condições, claro que este diodo é novo, como visto aqui. Mas desta forma fica comprovado o seu funcionamento. O que acabamos de fazer foi polarizá-lo ou injetar elétrons de duas formas diferentes. É importante que esses termos sejam memorizados, nomes que vamos escrever aqui. O que acabamos de fazer foi polarizá-lo. Quando injetamos elétrons do cátodo, do lado por onde passam, polarizamos direto. E quando injetamos elétrons do outro lado, o que fizemos foi polarizá-lo em reverso. Este componente, o diodo, nos ajudará a converter corrente alternada em corrente contínua. Eles o entenderão de uma maneira muito simples e o encontrarão em todos os pratos. No entanto, esse processo de retificação é frequentemente prejudicado devido ao contato direto com a corrente alternada, seja ela 110 V, 220 V ou 127 V, que está em constante oscilação, podendo haver corte e restabelecimento da energia. Portanto, esses componentes geralmente são bastante danificados. A seguir, explicaremos como ocorre essa retificação.